Em breve nós iniciaremos mais um estudo do livro Seifa de Luz. Já colocamos aqui o título, né? O capítulo de hoje é o de número 27 e o título é Aflição e Tranquilidade. Estamos aguardando mais um minutinho apenas para fazermos a nossa prece e darmos início ao estudo. Bom, então vamos fazer a prece, já esperamos alguns minutinhos a mais do nosso horário, então vamos por um instante entrarmos em sintonia com os bons espíritos, aqueles espíritos encarregados de acompanhar, de nos orientar, nos inspirar nesses estudos de todas as terças-feiras, promovidos pela Tenda de Aruanda, Novo Caminho. Pedimos a Jesus que continue a nos sustentar o ânimo, a esperança, a alegria de estarmos aqui reencarnados nesses momentos tão valiosos em que são convocados os trabalhadores da última hora. Que Jesus nos abençoe, que os bons espíritos, seus mensageiros, nos ajudem a compreender melhor os ensinos que o nosso Mestre nos trouxe. Que assim seja. Eu hoje farei da parte aqui, né, dos encarnados, estarei sozinha. Hoje não terei uma dupla, mas tenho certeza da presença e do amparo dos amigos espirituais. Após ler, durante o preparo para a live de hoje, ao ler a lição, eu me deparei com a profundidade dos ensinamentos que ela traz. Então, hoje, eu vou fazer algumas considerações antes de fazermos a leitura, porque eu creio que isso nos ajudará a melhor compreendê-la. Então, eu gostaria de apenas fazer essa breve introdução a partir dessa passagem de Mateus: bem-aventurados os que choram. Essa passagem faz parte das bem-aventuranças, aquelas bem-aventuranças que Jesus ensinou a todos que estavam ali para ouvi-lo no Sermão do Monte, ou da montanha, como quiser. Onde Jesus fala
dessa passagem, nos prometendo a consolação para os nossos sofrimentos, mas não simplesmente como uma mera palavra, mas sim nos dizendo de todo o cuidado, todo o amor de Deus e dele, o nosso Cristo planetário, com todos nós. Dessa forma, nós começamos as nossas reflexões. Que espécie de dor, de que espécie de dor nós estaremos falando aqui hoje? Todas as dores, todos os sofrimentos, por que passa a humanidade na Terra. Nós podemos começar lembrando a condição do planeta Terra, né, que é um planeta de provas e expiações, e por isso mesmo abriga espíritos nos primeiros tempos, nos primeiros degraus da evolução espiritual. Então, precisamos lembrar, meus caros companheiros, que essas dores e sofrimentos não são obra do acaso, não são um capricho de Deus. Nós somos espíritos muito antigos que fizemos já diversas jornadas aqui na Terra, tivemos diversas reencarnações, como dadivosas oportunidades de crescimento espiritual. Então, por isso, Jesus, nas bem-aventuranças, nos recorda: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os que sofrem, porque deles é o reino dos céus. Né? Já nos indica que ele falava de uma consolação plena, verdadeira, que diz respeito à nossa essência, à nossa vida verdadeira. Então, Kellen, boa noite. Eu separei aqui alguns trechos para as nossas reflexões que nos ajudarão a compreender a lição da noite de hoje. Nós todos aqui, né, com acho que raríssimas exceções, ou talvez sem exceção, todos nós passamos por dores, tristezas, perdas, né, doenças, seja no plano físico, mental, dores morais, né? E tudo isso vai nos fazendo reconhecer a nossa impotência e a nossa fragilidade perante Deus. Nós então passamos a reconhecer, a aceitar nosso Pai, aceitar de que forma? Os seus desígnios. Por quê? Porque quando nós passamos a olhar, analisar todas essas experiências difíceis, provas, expiações que nós passamos aqui na Terra, a nossa perspectiva muda, porque nós não vamos nos fixar apenas nessa vida e somente nesse momento dessa reencarnação. Momento, porque perante a eternidade não passa de um momento bem fugaz, bem rápido de nossas existências. Então, quando nós mudamos a perspectiva e passamos
a entender e analisar, enxergar as coisas pela perspectiva espiritual, mais e mais nós vamos entendendo a grandeza de Deus, a sua justiça perfeita e a sua misericórdia infinita. Porque longa é a lista dos nossos enganos, das nossas fraquezas, dos caminhos errôneos que nós já tomamos em vidas anteriores. O Evangelho nos ensina que todas as dores que padecemos, elas têm uma causa, uma origem. Às vezes nessa encarnação mesmo ou em outras encarnações. Mas nos traz a certeza de que Deus é justo e misericordioso, porque nos permite o recomeço, não é? Então, nós, à medida que vamos compreendendo de fato, verdadeiramente, então, nós somos capazes de suportar com paciência e com resignação. Paciência por quê? Porque passamos a entender que nenhum sofrimento é eterno, né? Que ele tem uma causa, um porquê e que não é eterno. E resignação por quê? Porque precisamos, devemos nos alinhar, nos redimir perante as leis divinas que nós infringimos de várias formas, de várias maneiras, em muitas das nossas reencarnações. Então, isso é o verdadeiro consolo que Jesus veio nos trazer nesse entendimento, quando ele diz: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Por quê? Porque nos esclarece, nos mostra o mundo de uma forma muito maior do que nós conseguíamos enxergar até a sua vinda. É como se a gente tivesse com um óculos ruim ou que fôssemos míopes e não enxergássemos com a nitidez necessária. Então, quando Jesus veio nos trazer os seus ensinos, ele nos abriu os olhos, nos abriu os horizontes para nós entendermos que a nossa existência e o nosso sofrimento não é apenas aqui e agora. Nós somos muito maiores e somos capazes de superar essas imperfeições que ainda trazemos. Nesse sentido, ele coloca, lá no capítulo 6 do Evangelho, ele diz assim, que esse consolo está condicionado à lei que ele ensina, à obediência a essa lei. Por isso, o seu jugo é leve e a lei é suave. Por quê? Porque impõe como dever o amor e a caridade. Então, a prática do amor e da caridade é o nosso passaporte. É como nós vamos nos recompor perante nós mesmos, perante as nossas consciências e perante todo o universo. Porque as leis divinas, elas regem o universo. Não importa onde estejamos, na Terra, em outro mundo, as leis são as mesmas. Então,
Se é o nosso passaporte, não foi à toa que o Chico Xavier disse: o bem que praticares em algum lugar é teu advogado em toda parte. Por quê? Porque de que forma que nós podemos apagar o mal que nós fizemos? Não estou falando apenas de agora, de vidas passadas, onde a gente ainda não entendia o que entende agora. Então, sim, nós temos muito que corrigir, muito que consertar, entre aspas. Por isso, a prática do bem é que nos dará as condições para nós apagarmos essas manchas e avançar. Por isso, Chico fala na figura do advogado, porque o bem que a gente faz pode amenizar em muito as aflições, as expiações e provas que devamos passar, né? Cada um dentro da sua condição. Então, para encerrar essa introdução, eu vou ler aqui uma frase que está no livro Mandato de Amor, de autores diversos, psicografado por Chico Xavier. Vamos prestar atenção. Todas as nossas figurações mentais, o conjunto de nossas lembranças, as nossas alegrias íntimas e os nossos ressentimentos, as nossas dores, as nossas aspirações, elas formam o conjunto do clima em que a nossa desencarnação se verificará. É preciso que compreendamos que estamos num momento de uma grandiosa oportunidade para fazermos o que de fato aqui viemos fazer. E ao desencarnarmos, nós possamos dizer: aproveitei bem esta oportunidade. Então, quando ele fala, tudo que sentimos, tudo que nós vivemos, né, forma o conjunto do clima em que a nossa desencarnação se verificará. Ou seja, é uma recomendação para a gente se preparar para desencarnar bem, não é? Agora, feita essa introdução, eu vou ler pausadamente a lição de hoje. Aflição e tranquilidade. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os que choram, disse o Senhor. Contudo, é importante lembrar que, se existe aflição gerando tranquilidade, há muita tranquilidade gerando aflição. Por quê? Quando ele diz se existe aflição gerando tranquilidade, é aquela pessoa que já compreendeu o que está fazendo aqui, por que está aqui, e já compreendeu que nenhuma dor, nenhum sofrimento é fruto de um capricho divino. É fruto, é resultado, é consequência de ações nossas. É consequência do nosso plantio. Essa certeza de que esse sofrimento não é em vão e não é injusto, nos traz a tranquilidade necessária para suportar com coragem, para vencer a prova a que estamos passando. Ao passo que aquele que hoje está tranquilo, que não se preocupa com nada,
E a vida vai levando, né? Deixa a vida me levar no futuro, quando desencarnar com o conjunto, né? Dos ressentimentos, dores, aspirações, estará como, né? Em que clima essa pessoa que hoje está tranquilona, distraída na vida, desencarnará? É, é bastante profundo para a gente pensar, né? No limiar do berço, pede a alma dificuldade e chagas, amargores e cicatrizes. Entretanto, recapitulando de novo as próprias experiências no plano físico, torna a concha obscura do egoísmo e da vaidade, enquistando-se na mentira e na delinquência. Então, olha só, quando o espírito lá no plano espiritual se dá conta da sua real condição, que já foi, né, colocado frente a frente consigo mesmo, que já fez um balanço de tudo que fez, deixou de fazer, ele analisa de que modo eu posso consertar tudo isso, de que modo eu posso encontrar a paz de consciência que eu tanto procuro, que eu tanto busco, que eu tanto preciso. Aí pede dificuldades e chagas, amargores e cicatrizes. Mas quando a gente reencarna, e pela bondade divina, nós temos o véu do esquecimento. Tudo que a gente fez, tudo que a gente já praticou, para que possamos recomeçar sem o peso das dívidas martelando nossa consciência. Deus nos proporciona essa bênção, a do esquecimento. E aí, muitas e muitas vezes, nós caímos nos mesmos erros, nas mesmas armadilhas que são as nossas próprias imperfeições, né? Então, vivemos uma grande ilusão de que não precisamos, às vezes, né? Essa ilusão nos leva a acreditar que não precisamos mudar, que podemos seguir de forma egoísta, vaidosa, crendo muitas vezes que é o mundo que precisa mudar e se adaptar a nós. E não é assim na realidade, né? Porque cada um de nós vai responder perante as leis divinas de forma individual. Seguindo aqui a lição, aprendiz recusando a lição ou doente abominando o remédio, em quase todas as circunstâncias, o homem persegue a fuga que lhe adiará indefinidamente as realizações planejadas. Porque antes de reencarnarmos, compreendendo a nossa verdadeira posição espiritual e pedindo as provas, expiações, ao chegar do lado de cá, na maioria das vezes, nós fugimos àquilo que nós mesmos pedimos e planejamos para a nossa existência aqui na Terra, né? Então, nós vamos adiando, como diz aqui, indefinidamente as realizações planejadas, porque aí a gente perde uma encarnação
Depois, reencarna, torna a perder as oportunidades e cai nesse ciclo de fuga, de ilusão, que nós já empreendemos várias vezes, né? É por isso que na escola da luta vulgar vemos tantas criaturas em trincheiras de ouro, cavando abismo de insânia e flagelação, nos quais se despenham, despencam, além do campo material, e tantas inteligências primorosas enganadas, engodadas na auréola fugaz do poder humano, erguendo para si próprias masmorras de pranto e envelhecimento, né? Que as esperam inflexíveis, transposto o limite traçado na morte. É dura a situação do espírito que não se preparou para a desencarnação. Olha como é tão importante e apropriada essa frase aqui que está lá no livro Mandato de Amor, né? Como é que iremos desencarnar? Porque seremos obrigados, mais uma vez, a encarar a dura realidade de ver que permanecemos aprisionados pelas ilusões mundanas, né, a maior parte das vezes, e que nós mesmos erguemos as masmorras onde ficaremos aprisionados no pranto, né, e dores imensas. E é ainda por essa razão que vemos tantos lares fugindo à bênção do trabalho e do sacrifício, à feição de oásis sedutores, de imaginária alegria, para se converterem amanhã em cubículos de desespero e desilusão, aprisionando os descuidados companheiros que os povoam em teias de loucura e desequilíbrio na vida espiritual, né? Muitas vezes, não só vivemos nas ilusões, quanto induzimos e cultivamos naqueles que caminham conosco essas mesmas ilusões, que vão se constituir em pesadas algemas que vão nos segurar nessa condição de provas e expiações. E cabe a nós mesmos nos libertarmos, porque Deus, nosso Pai, e Jesus nos proporcionam reiteradas vezes oportunidades, condições exatas, ferramentas inúmeras, mas o esforço cabe a nós, né? A Kelly comentou aqui, quanto mais se sabe, mais se é cobrado. O bem e a caridade é essencial para o crescimento. O bem e a caridade é essencial para o crescimento. Exatamente, por isso que o Chico, né, falou aquela frase, em outras palavras, né, quando ele disse: o bem que praticares em algum lugar, não importa onde, em que circunstância, em que lugar, para quem, o bem que praticares em algum lugar é teu advogado em toda parte, porque todo o bem que fizermos será levado em conta quando formos verificar, né, as nossas próprias conquistas, as nossas próprias
aquilo onde a gente falhou, mas esse bem, por menor que seja, terá um abatimento na nossa conta. Bruno, boa noite, bem-vindo. Então, aqui nessa lição está mostrando que nós sempre teremos oportunidade, mas que quanto mais tempo nós adiarmos fazer o que Jesus nos ensinou, porque ele veio nos mostrar o caminho, né, de forma amorosa e sempre pronto a nos sustentar nos nossos momentos de fraqueza, porque nós temos muito, né? Às vezes, diante de uma, uma apertura financeira que a gente não está vendo saída, ou uma doença em um familiar, a gente às vezes fica capengando, né? Nossa fé ali dá uma balançada, mas é justamente nesses momentos que nós não precisamos buscar Jesus, nosso mestre, o médico maior de nossas almas, das nossas dores físicas, espirituais. E quando a gente consegue verdadeiramente aquele minutinho para falar com Jesus, imediatamente a gente sente que a assistência, o amparo chega através dos seus mensageiros. Então, nós temos tido muitos espíritos missionários que têm vindo para nos esclarecer, para que a gente possa, então, verdadeiramente se libertar dessa condição de espíritos falidos, de espíritos que recorrentemente estamos vivendo as mesmas, caindo, melhor dizendo, nas mesmas armadilhas, né? De egoísmo, de vaidade, de vaidade não só assim do ponto de vista físico, mas aquela vaidade intelectual, às vezes, aquela vaidade de nos entendermos como melhores e acima de outras pessoas. Não foi isso que Jesus nos ensinou, né? Ele nos ensinou que perante nosso Pai somos todos iguais. Então, voltando aqui, o último parágrafo da lição de hoje. Valoriza a aflição de hoje, aprendendo com ela a crescer para o bem, que nos burila para a união com Deus. Porque o Mestre que te propões a escutar e a seguir, ao invés de facilidades no imediatismo da terra, preferiu, para ensinar-nos a verdadeira ascensão, a humildade da manjedoura, o imposto constante do serviço aos necessitados, a incompreensão dos contemporâneos, a indiferença dos corações mais queridos e o supremo testemunho do amor em plena cruz da morte. Então, Jesus não veio apenas nos ensinar, ele veio testemunhar a sua união com Deus e nos mostrar, quando ele disse, né, sois deuses. Ele quis nos dizer que temos tudo em nossa essência, todas as potencialidades, mas que cabe a cada um de nós desenvolvê-las.
né? Não tem, eu gosto muito de brincar, né? Não tem passe de mágica, aquela varinha de condão, né? Dos desenhos animados, dos filmes, que faz plim, pronto, aconteceu. Não. Para que tenhamos o mérito de nossas ações, é que precisamos, então, realizar por nós. Jesus é a nossa inspiração, sempre, em toda e qualquer situação. E nós precisamos nos apegar a Ele, nós precisamos conversar mais com Ele, principalmente quando estivermos assim, meio perdidos, né? Sem saber o que fazer, como lidar com determinadas situações. Então, é isso, né? Nós vamos aproveitar essas lições para refletir, para analisar a nós mesmos, né? Porque quando a gente olha para dentro e procura ver como estamos, nós já estamos, com certeza, no caminho de nos melhorarmos, de nos aperfeiçoarmos e de vivenciar os ensinos que Jesus nos trouxe e nos indicou como a verdadeira felicidade e a forma, quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é a mais pura verdade. É preciso não só ler, saber de seus ensinos, mas vivenciar. Então, vamos agora encerrando, porque já nosso tempo já está esgotado, mas agradecendo muitíssimo a Deus, a Jesus, por essa oportunidade, pela bênção de ter esses ensinos, né? Pelas inúmeras mostras do seu amor em favor de todos nós, que nós vemos todos os dias, e que possamos ter muita coragem, esperança e alegria de saber que nós já estamos despertando para essa necessidade de evolução, essa necessidade de nos apropriarmos da luz que Deus colocou uma pequena centelha em cada um de nós. Então, o nosso Mestre Jesus continue nos abençoando a todos, nos guiando, iluminando o nosso caminho. Um grande abraço a todos vocês. Bruno, saudades também, viu? Fiquem com Deus, um bom repouso físico e espiritual. Muito obrigada.